Bom, olha só, gente, Agosto Dourado é o mês dedicado à campanha de incentivo ao aleitamento materno. Leite materno é considerado o melhor e mais completo alimento que um bebê pode ter nos primeiros meses. E a amamentação, gente, traz benefícios à saúde, não só para a criança, mas também para as mães. Confira aí. A Aurora está com 4 meses e o TT é livre demanda. É o momento mais gostoso do dia, né? A hora que ela tá mamando e aquele afeto que a gente tem na hora da amamentação, o olhinho dela olhando pra gente não paga. A neném nasceu prematura, de 34 semanas, e nos primeiros dias recebeu leite de outras mães, doadoras do banco de leite. Assim que saiu do hospital, a Bruna retribuiu o gesto de amor. Aqui no internamento você vê o quanto é necessário a doação, o quanto as mãezinhas precisam, algumas mães que não têm leite, algumas mães que dependem mesmo da doação, e ali você enxerga a necessidade de estar doando, né, o que pra ti tá sobrando. Os bancos de leite humano espalhados pelo estado são importantes para que as crianças recebam o líquido de ouro desde as primeiras horas do nascimento. As enfermeiras vão até o quarto e orientam as mamães e os papais sobre as formas corretas de pega e tiram todas as dúvidas. A Marcela está aprendendo. Eu tentei várias vezes sozinha, mas não consegui. Calma, filha. É importante essa ajuda, né? Sim, muito importante. Muito importante. A gente coloca esse bebê na prática junto com essa mulher. Então, ele vai amamentar com essa mulher. Ele vai pegar esse seio, a mulher vai sentir confiança, não só a mãe, né? Mas também a família dela junto para estar apoiando essa mulher no momento depois. Além disso, o estoque do banco alimenta os bebês da UTI neonatal. Algumas mãezinhas vêm até aqui 2 vezes ao dia para garantir o leitinho dos filhos internados. Um estudo feito em 2021 mostrou que 43% dos bebês até 6 meses eram alimentados exclusivamente com o leite materno. Apesar de baixa, a porcentagem é a melhor das últimas décadas. Outro levantamento está sendo feito pelo Ministério da Saúde neste ano. E a expectativa é que o índice suba para 70% até 2030. Em Toledo, o Hospital Bom Jesus é referência no serviço. Em números, cerca de 100 mães estão cadastradas como doadoras atualmente. Somente no ano passado, mais de 1.500 mulheres doaram leite, uma média de 150 litros por mês. De acordo com a nutricionista, o preparo para a amamentação deve começar ainda na gravidez. A gente aprende a amamentar com o bebê ainda na barriga. Então, assim, o que eu posso fazer durante a gestação? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com o meu seio, com o meu corpo? Então, todo esse processo ele já envolve durante a gestação. E amamentar é um ato de amor, é um ato lindo, que só a mulher sabe, junto com o seu bebê. Então, se tiver alguma dor, gente, isso não é normal. Procure o serviço. Quanto antes procurar, melhor para o sucesso desse aleitamento. É isso mesmo, gente. E para continuar esse assunto, né, nós vamos conversar aqui com a odontopediatra, né, especialista em ortopedia funcional, doutora Mônica Takemura. E vocês de casa aí podem participar com a gente também, mandando sua pergunta no WhatsApp, que é o 459954747. Boa tarde, Mônica, bem-vinda. Obrigada, Mauro, boa tarde. Viu, Mônica, mas fala uma coisa pra gente, assim, doutora, com toda essa tecnologia, né, essas formas que são oferecidas aí aos bebês, mas eles não trazem o mesmo benefício, né, ou muito próximo ao leite materno, por isso que a gente está falando da importância, fala desse agosto dourado também, né, da importância do leite, né. Isso mesmo, Mauro, não chega nem perto, né? Por mais que as fórmulas, né, que é oferecida a alguns bebês quando as mamães não conseguem amamentar, para chegar perto do leite materno falta muito, né? Então, as fórmulas são diferentes, por exemplo, do leite em pó. É importante entender isso, que as fórmulas devem ser, quando prescritas, né, pelo pediatra, pelo nutricionista. Para o recém-nascido, se a mãe não pode amamentar, é o que vai ser ofertado, sabendo que, claro, ela não tem a composição nem perto do que o leite materno tem. Por que o dourado, né? Porque o leite, o agosto dourado, essa campanha, né, que a gente estava vendo, o leite é considerado o padrão ouro da alimentação do bebê. Por isso, então, o dourado.
As fórmulas, a indústria trabalha com elas a partir do leite de vaca ou leite de cabra, que elas fazem algumas alterações tentando, né, melhorar para que seja oferecido então aos bebês. Mas esses dias eu estava conversando com uma pediatra, ela estava falando para mim. Então essas fórmulas, leite da vaca, leite da cabra, todos os anticorpos, os benefícios para o bezerro e para o cabritinho, né? Para o bebê, é o leite da mamãe, é o leite materno. É claro que a gente precisa entender aquelas mães que não têm como amamentar, e aí sim as fórmulas serão indicadas, mas sabendo-se que a proteção, né, a parte imunológica dos anticorpos que o leite materno oferece para o bebê, a gente não tem isso nas fórmulas. Até por isso, né, doutora, que a gente fala da importância desses bancos de leite. A gente viu a matéria ali juntamente com a Roberta, o Banco de Leite de Toledo aí, que atende bastante mãezinhas aí também, da importância de você que tem o leite que está sobrando, você poder doar também, ajudar outras mãezinhas, porque nem todas conseguem no primeiro momento ali ter o leite, né, doutora? Isso mesmo. E o amamentar é um ato, né, de um amor maior, né, que essa mamãe está dando. Então, mas é do amor, é do carinho, mas não significa que vai ser um momento muito fácil, mas sim que é possível. O banco de leite, o trabalho que eles fazem é de você ter um estoque. Então, aquela mãe que está com o período ainda na maternidade, que o neném nasceu, é importante a gente lembrar que os hospitais amigos da criança são os hospitais que não oferecem mamadeira, por exemplo, para os bebês recém-nascidos. Eles têm o banco de leite, esse leite é ofertado para esse bebê, não através de mamadeira, mas através do copinho, através de seringa, justamente para não atrapalhar esse processo de aprendizado, de uma sucção, que isso é nato, mas muitas vezes demora um pouquinho para o bebê, ou um bebê que está, por exemplo, na UTI neonatal, né, que essa mãe então tem essa dificuldade, o leite do banco de leite, nossa, vem somar, né, e vem ajudar essa mãezinha. O leite dela desceu, já começou, né, a ter mais a sucção, o bebê conseguiu ter uma pega legal, pronto, esse leite já desce, essa produção já normaliza, e quanto mais o bebê suga mais, vai ter a produção, e daqui a pouco ela está sendo uma doadora também para o leite do banco de leite, né. Mônica, mas também tem muitas mães assim que elas acreditam que o bebê está com fome porque requer o peito, né, assim, com mais frequência do que com a mamadeira, né, complementando também a mamadeira. Isso é mito ou é verdade que é por causa disso? A gente considera isso um mito, tá? O aleitamento materno, o bebê amamentando ao peito, vai exigir dele um trabalho maior, vai exigir dele um gasto calórico maior, porque ele precisa fazer força com toda a musculatura da sua face. Então ele precisa jogar o queixinho à frente, a língua segura o bico, né, do peito, faz a força de sucção, extrai esse leite e ele vai deglutir, ele vai engolir esse leite. Isso é trabalhoso, né? Demora um pouco mais. Então, o que a mamãe tem a impressão? E a mamadeira não. A mamadeira você oferece ao bebê, ele não vai ter assim, um trabalho de estar extraindo aquele leite muito mais fácil. Então, a barriguinha dele vai encher mais rapidinho com a mamadeira, né? Então, e aí no peito ele mama um pouco, dali a pouco, alguns minutos ele cansa, ele para. Aí, um período curto, ele vai buscar, né? vai reclamar que está com fominha, vai ser ofertado novamente. Então, a saciedade, que a gente chama da fome fisiológica, de encher a barriguinha com a mamadeira, ela é mais rápida, né, do que ao peito. Só que a gente tem que entender também que além da fome fisiológica, a gente tem uma fome que a gente chama fome neural, que é o quê? É a necessidade do contato, da proximidade com essa mãe, do trabalho, desse estímulo, desses músculos, né, da boca, que fazem com que essa boca, essa face desse bebê se desenvolva de uma forma mais equilibrada. Até, Mônica, assim, além de todos esses benefícios, né, que você citou aí, o que o aleitamento materno tem de importante, assim, também tem tudo a ver com o desenvolvimento ali da boquinha do bebê também, porque a gente fala, já teve várias vezes que está explicando para a gente a importância dele, daqueles primeiros momentos, dele tentar sugar, dele dar o peito ali, as mães reclamarem que dói e tal, mas que é importante passar por todo esse processo também, né? Sim, Mauro. Nós temos um sistema tognático, tá? Que significa um sistema responsável por todas as funções que a boca do bebê, que a nossa boca precisa exercer. Então, nós precisamos, no caso do bebê, precisamos sugar, nós vamos mastigar,
nós vamos engolir, isso tudo a gente tem que aprender, de quando a gente nasce ao longo do desenvolvimento. Então, sugar, mastigar, deglutir, que é engolir, falar e respirar. Então, o bebê, eu coloquei até algumas imagens de posições assim de sucção. Estando ao peito, ele precisa estar com o narizinho sempre livre. A cada de 5 a 30 movimentos que ele faça de sucção, entre 2 ou 3 dessas mamadas, ele vai parar, para engolir, respirar, expirar e voltar a sugar de novo. Olha o trabalho que isso é fisiológico, isso faz parte do desenvolvimento. Recrutando toda essa musculatura, todos esses estímulos neurais, né? Por isso essa fome neural que eu comentei anteriormente, de que isso precisa ser trabalhado, né? Para que se garanta um bom desenvolvimento, que essa língua tenha um lugar correto, que esses dentes venham depois numa posição correta, que essa bochechinha tenha uma força, né? Porque ele vai ter que, mais adiante, ele vai ter que mastigar, ele vai ter que falar. E se eu não tenho esse treinamento, né, eu vou ter falhas, eu vou ter problemas mais adiante. Mas, Mônica, e assim, muito se fala também que chupetas, mamadeiras, elas interferem assim no aprendizado da amamentação. As mamadeiras também em formato de mama, né? Elas não estimulam e não desenvolve ali o desenvolvimento, né, do crânio facial. Isso é verdade? Isso acontece mesmo? Isso acontece. Citando então o que eu estava anteriormente comentando. Mamadeira ou chupeta, né, os bicos artificiais, vamos colocar dessa forma. A gente costuma dizer, e não é mito, tá, que causa o que a gente chama de uma confusão de bico. Então, a mamãe está amamentando ao peito, né? Mas ali, naquela pergunta anterior, parece que está faltando, parece que esse bebê não encheu essa barriguinha, eu vou colocar então a mamadeira, tá? Se ela consegue extrair o próprio leite dela, melhor ainda, mas pode ser ofertado num copo, pode ser ofertado em o que a gente chama colheres dosadoras, para evitar esse bico artificial, para que esse bebê não tenha o que a gente chama dessa confusão desse bico. Ele mama em um bico que é mais fácil, quando ele volta pro peito da mamãe, tá difícil. E o que ele começa a fazer? A querer mais a mamadeira do que o peito, né? Do que extrair, do que fazer esse trabalho de fazer ordenha, né, de fazer essa força, de puxar o leite, de engolir, tudo junto, né, respirar, sugar, engolir, ele faz, uma maquininha mamando mesmo. Então, muitas vezes acontece isso, né, o bico e a mamadeira faz essa confusão, né, causa essa confusão de bico e levando o bebê a desestimular esse bebê ao aleitamento, né, levando a um desmame precoce muitas vezes. E doutora, e assim, que tipos de problemas uma criança ela pode assim passar por ela não passar por esses estímulos, né? O que ela pode enfrentar no futuro ali? Quando a gente fala, né, do desenvolvimento crânio-facial, né, nós estamos falando pescoço para cima, né? Então a gente tem todas as funções relacionadas. O que ela pode, quais os prejuízos, né, que essa mamadeira ou essa chupeta ou a falta desse aleitamento pode trazer para esse bebê. Só um parênteses assim, em relação ao crescimento crânio-facial, já retomo, mas também uma outra alteração que a gente tem, Mauro, as infecções vias aéreas, né? Muitas infecções e inflamações intestinais, que o bebê não amamentado ao peito, ele desenvolve, porque ele não tem aqueles anticorpos que a mamãe conseguiu passar para ele. Então, crianças que são amamentadas com fórmula, as chances dessas crianças adoecerem é muito maior. A gente fala que cada mamada é como se a criança recebesse uma vacina, né? De realmente anticorpos que essa mãezinha, através do leite, o leite, é por isso o dourado, porque realmente é um padrão ouro. Durante a mamada, olha que legal, quando ele começa a mamar, o leite tem uma qualidade, né? Ou um tipo, por exemplo, ele tem mais aguinha. No meio da mamada, ele passa a ter um pouquinho mais de gordura. Ao final, ele tem bem mais gordura. Então, durante a mamada, esse leite se modifica para aquela mamada daquele bebê. A outra mamada dali, 2 horas, já vai ser uma produção diferente. Esse bebê está doentinho, esse leite vai ser, a natureza prepara esse leite para aquele bebê que está doentinho. E voltando então ao desenvolvimento crânio-facial, quais alterações dos prejuízos? Essa criança, por exemplo, ela pode ter um retrognatismo, um queixinho muito para trás, que ele não fez
o trabalho de ordenhar, de levar esse queixo à frente, puxar o peito, puxar o bico e trazer o leite. A postura da língua, levando às vezes a mordida aberta, né? O céu da boca, o palato muito fundo, quando essa mamadeira, essa chupeta é usada por um tempo maior. Então, toda a estrutura da arcada, tanto superior como inferior do bebê, ela sofre alteração. Quando nós temos né, o alimentar dessa criança, usando-se mamadeiras e depois, às vezes, complementando com a chupeta. Que eu falei anteriormente, né, Mauro? Existe uma necessidade fisiológica de encher a barriguinha, mas existe uma necessidade neural e de sucção, né? Então, a fase da sucção, ela vai, a gente chama a fase oral, né? É uma fase que vai até que todos os dentinhos estejam presentes na boca. Então, essa necessidade existe no bebê. E quando ele não a tem, porque a mamadeira é mais rapidinha, ele tomou, acabou, né? Ele quer sugar, o que ele vai procurar? Às vezes o dedinho, né? Ou a família, às vezes, por ele estar nervosinho ainda, tá com um chorinho, vai lá e oferece a chupeta, acalmou, resolveu naquele momento uma situação, que depois, eu já falei isso outras vezes, a gente vai ter um problema mais adiante. Mas, para aquele momento, foi solução. E se condena isso de maneira alguma, né? Num tempo certo, uma orientação precisa, nós, profissionais, vamos orientar essa família para qual é o momento ideal dessa chupeta sair de cena, né? Então, tudo isso a gente precisa, como odontopediatra, estar acompanhando esse bebê, estar acompanhando essa família e conseguir passar essas orientações para eles. Doutora, eu tenho uma pergunta lá, vamos lá. Boa tarde, Mauro. Não consegui amamentar minha primeira filha direito. Minha pele estava muito sensível. No hospital, na época, não tive orientação. Cortou todo o meu seio. A pressão da família também em cima, não aguentava mais de dor. Tinha sangue também, me estressei demais e secou o leite em 1 mês. Foi traumático demais. Agora estou grávida do 2º filho, estou com muito medo dessa parte novamente. Nossa, Luana Cristine, do Parque São Paulo, que mandou pra gente, Luana, mas você viu como é a importância também, e que pena que você não teve essas orientações antes também, né, doutora? Porque a gente sempre está falando aqui no programa da importância desses cuidados também, né? Sim, e Luana, a sua primeira experiência, não necessariamente negativa, vamos dizer, não necessariamente vai carimbar o teu passaporte para uma segunda experiência negativa também, de maneira alguma. É o que eu falei, se o leite, a cada mamada, ele se renova, então imagina essa mamãe para um outro momento. É claro que vários fatores precisam ser observados. Até na entrevista anterior, ali falava do banco de leite, a Sônia lá do Banco de Leite de Toledo, ela comentou, a gestante precisa também se preparar a sua mama, né? Existem alguns tipos de massagem, ver esse bico. Se está tudo em ordem, quando o bebê nasce, também a avaliação do freno lingual. A gente sabe que esse freno da língua, ele tem algumas posições mais encurtados que pode dificultar, mas não que necessariamente assim, não, o bebê com alteração da língua não vai amamentar. Então, uma boa consultora de amamentação, orientação do banco de leite, Luana, é muito importante. As meninas do banco de leite, elas têm assim um treinamento, uma paciência, um carisma. E assim, eu digo, passando por lá, olha, é bem difícil aquela mamãe realmente ter algum problema, assim, às vezes anatômico, que essa mamãe não vai conseguir amamentar, porque as meninas são muito boas. E acredito que os bancos de leite daqui também, de Cascavel, ou seja. Então, Luana, lógico, você teme porque você teve uma experiência negativa, mas nesse período agora que você está gestando, procurar conversar com o seu médico, procurar às vezes uma consultora de amamentação, o mesmo odontopediatra, né? Porque nós, né, a gente também recebe essa gestante, que a gente chama do pré-natal odontológico, já falamos isso aqui outras vezes, né? Mas que o bebê vai ao dentista na barriga, né? Mas a mamãe desse bebê ela vai o quê? Ela vai ser orientada, ela vai entender como é esse mecanismo. É fácil? Não, muitas vezes não é tão fácil, mas é possível. Né? A maioria das vezes sim é possível, com raras exceções a gente tem algumas alterações ou por opção, e tudo bem, vai amar menos essa criança que não foi amamentada de maneira alguma, né? O amor de mãe, ele se estende e vai superando tudo isso, né?
Mas, é claro, nós estamos falando de um padrão ouro de amamentação, né, de aleitamento, que é o leite materno. Doutora, mas resumindo assim, essa ausência da amamentação, ela vai interferir também na mastigação, na degustação, na fala, na sucção dessa criança, é isso aí? Exatamente. Por isso que tem que ter todos esses cuidados? Por isso que tem que ter todos esses cuidados, Mauro. Lembra que eu falei que é um sistema, né? Um sistema que suga, que respira, que mastiga, que fala, que articula todas as palavras, que mastiga. Tem que ter força, tem que ter tônus. O músculo é igual nós na academia. Não adianta a gente ir lá na academia, pezinho muito leve, não vai dar, ficar conversando, ficar no WhatsApp, não vai dar tônus muscular para aquilo que a gente está querendo, né? Então, essa amamentação, o aleitamento ao peito, ele trabalha essa musculatura, ele trabalha essa língua, que é um músculo, e que aí as funções vão estar equilibradas. Isso não acontecendo, eu vou ter prejuízo. Assim, olha, cada dia mais a gente vê essas questões. A gente tem a questão dos prejuízos respiratórios que eu comentei, a criança que não recebeu o aleitamento, né? As rinites, a parte respiratória, né? A criança que às vezes dorme de boquinha aberta, passa a respirar mais pela boca do que pelo nariz. Então, abre um leque, assim, Mauro, de alterações, né? Claro, mas é só porque não amamentou? Claro que não, mas o não amamentar vai acarretar, vai levando a outras alterações que vão se somando ao longo do desenvolvimento dessa criança. Tá vendo? Até pra gente, senão a gente vai passar a tarde toda aqui que esse assunto rende, eu queria que você falasse pra gente como então que a odontopediatria, né, ela pode ajudar essas mamães nessa tarefa tão importante para a saúde dos bebês, que é a amamentação. Essas orientações, doutora? Isso, então, né, puxando um pouquinho que a gente falou ali com a Luana, hoje no consultório, quando essas mães vêm nos procurar ainda gestantes, então nós vamos falar de uma correta posição, vamos falar da pega, que uma mãe de primeira viagem, né? Qual é a melhor posição de pega, o que a mãe tem que observar durante essa amamentação. Tem bebê que é assim, às vezes a gente já viu o vídeo disso. Nasceu de parto normal, coloca, ele vai meio se arrastando, ele chega na mama da mamãe ali, ele já extrai o leite, porque é nato. É a mesma coisa do bezerrinho. Quando ele levanta lá, que ele vai lá, procura a mãezinha, é o instinto, né? Mas lá na consulta, então, a gente orienta isso. Como que é essa pega? Como você tem que observar esse bebê? Muito deitado, mais em pé, o narizinho tá livre, né? O bebê está conseguindo respirar durante essa mamada. Falamos também dos dentinhos que vão vir. E aí a gente faz todo um panorama, né? Para essa mamãe, quando esse bebê nascer, ela tá assim, ó, joia. É isso aí. E a importância da amamentação. Mas olha, eu vou deixar o Instagram ali, ó, da Mônica, porque eu vi que chegaram algumas perguntas e não conseguiu responder todas ali, mas pode interagir com ela. Manda lá pra Mônica, troca ideia com ela. Lá ela dá dicas também, tem algumas mãezinhas que contam algumas experiências lá também. Pode interagir com ela. Gratidão, Mônica. Obrigado. Venha mais vezes, demora tanto assim não.